Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente. Este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, meus caríssimos irmãos, continuaremos a falar sobre este tema tão importante para todos nós católicos. Fique aí, então, com a segunda parte do episódio sobre a Santíssima Eucaristia. Muito bem, Cidinha, estamos de volta aqui, com essa parte 2 sobre o episódio da Santíssima Eucaristia. Na última parte, falávamos sobre o que é a Eucaristia, sobre o porquê de comungar. E agora, já pergunto a você, Cristo, ele se ofereceu em sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. E te pergunto, Cidinha, como honramos este sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Rafael, a missa que participamos já é o sacrifício que Jesus fez pela humanidade. Essa missa, Jesus está presente do início ao final. E o final não é com a bênção final. O final nós não sabemos quando que é. O importante é que participamos desse sacrifício verdadeiramente, no qual Cristo está ressuscitado. Ele está presente de modo corporalmente no altar, como vítima. Ele é oferecido cada vez que vamos à missa, por cada um de nós e pela expiação dos nossos pecados e os pecados da humanidade. Então, a missa não é repetida. Não é a segunda vez que eu vou à missa, a terceira vez que eu vou à missa. Cada missa que participo é uma oportunidade nova de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa disposta a transmitir a mensagem de Jesus Cristo com alegria, com fé, com esperança. Então a missa não se repete. Cada vez é uma oportunidade nova que é nos oferecida pela nossa igreja e pelo Jesus que comungamos a cada momento na Santíssima Eucaristia. Muito bem, Cidinha. Então, nós podemos honrar esta Eucaristia através mesmo de receber a comunhão. A partir do nosso batismo, meus irmãos, nós somos cristãos. E posso dizer que a missa começa aí e ela termina lá no reino de Deus. Muito bem. Meu irmão, agora chegamos no momento do comercial desta parte. Quem patrocina esse episódio é a Farmetal. Assiste aí a propaganda deles. Este podcast também é patrocinado pela Ótica Serrana, que tem o seu jeito de ver. Entre em contato com eles e conheça a Ótica Serrana, a ótica do Paulinho. A Bloco Brasil, de Venda Nova do Imigrante, trabalha com um blocão, que possui um melhor acabamento e é o mais leve do mercado. Venha conhecer o produto que mudou o conceito de construção civil. Entre em contato. Meu irmão, nós também agradecemos a ajuda da Pascom, que nos ajuda com os equipamentos, que nos ajuda a gravar. Também ao Brás Bose, que nos ajuda como nosso cinegrafista. Muito obrigado, Brás. Muito obrigado a Pascom da paróquia por nos ajudar a alcançar mais pessoas e a evangelizar. Seja você também um patrocinador e ajudar na evangelização. Muito bem, Cidinha, voltamos aqui para a nossa continuação deste podcast, tratando sobre a Santíssima Eucaristia. Cidinha, como Cristo
está presente de modo real e substancial em corpo e sangue na Eucaristia? Então, Rafael, está presente de modo único, incomparável, está presente de modo verdadeiro, real. Jesus está presente substancialmente na Eucaristia, enquanto Deus e também enquanto homem, ressuscitado, glorificado e completo. Ele está presente de modo que nunca ninguém vai conseguir estar. Somente Ele, o Filho de Deus. E Ele veio pela nossa salvação. E interessante, Rafael, que agora, de modo muito oportuno, podcast, nós vamos na Quinta-feira Santa poder presenciar e viver esse momento na missa, da Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés, a missa da humildade, a missa da instituição da Eucaristia. Muito bem, Cidinha. E realmente, o Cristo que veio ao mundo através de uma mulher simples, uma menina, nasceu numa manjedoura, simples, como um homem, até uma coisa que muito abaixo do que um ser humano normal poderia nascer. Então, Cristo, que é Deus, que é o nosso Pai, nosso irmão, veio ao mundo numa manjedoura. Viveu de um modo simples, com exemplo de seu pai José. E depois morreu numa cruz, pregado. De uma forma que, na época, era a dor mais dolorosa que existia. Então, Cidinha, a gente pode observar que Cristo ele sempre viveu de uma forma muito humilde. E não seria diferente no momento da Eucaristia. Na instituição, o Cristo, que é o próprio Deus, poderia se tornar ouro, poderia se tornar prata ou o vinho mais caro que existia. Mas não. Cristo se tornou pão. Cristo se tornou algo que todo mundo hoje tem em casa. Pão. Então, Cristo, ele está presente de modo real, substancial na Eucaristia. É o pão, que já não é mais pão, e sim o próprio corpo de Cristo. Então, meu irmão, se você não tinha o conhecimento tão profundo de quanto é importante a Eucaristia, agora você já pode estar sabendo disso. Então, Rafael, é importante também a gente destacar que tudo isso só é possível porque nós cremos. A nossa fé, ela nos leva a crer nesse Cristo que se transforma em pão e vinho. Porque se a gente não tiver fé, vai continuar sendo pão e vinho. E aí não vai mudar nada na nossa vida. A gente vai à missa e vai sair de lá pior do que entrou. Então, a nossa fé nos leva a crer que, comungando o corpo e sangue de Cristo, nós vamos nos sentir fortalecidos e esperançosos em dias melhores. E é isso que a Eucaristia tem esse poder de transformar a nossa vida em alegria e felicidades. Muito bem. Então, é na Eucaristia que se encontra a nossa fé, o nosso sentido de viver. Cidinha, agora passamos para a nossa mensagem. Então, Cidinha, peço que você possa nos deixar uma mensagem de fé. Então, Rafael, eu escrevi uma mensagem que eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida diária. Para nós cristãos, a missa ela pode ser comparada a um prédio, onde eu tenho que subir as escadarias e lá em cima eu me deparar com um enorme corredor, onde várias portas serão abertas para mim. A primeira porta é a porta da acolhida, a porta da saudação, a porta das boas-vindas. A segunda porta deste corredor é a do ato penitencial, onde
eu encontro com um Deus misericordioso, um Deus que liberta, um Deus que salva. A terceira porta é a porta da liturgia da palavra. Lá acontece a reflexão, lugar de encontro, lugar de avaliação de vida, lugar de mudança de vida espiritual. A quarta porta, eu me deparo com uma sala toda arrumada, liturgia eucarística, onde eu encontro com Jesus eucarístico. Aqui eu sou chamado por Deus a exercer de modo muito profundo a minha fé. Aqui também é lugar de paz interior, lugar de ficar a sós com Deus de amor. Aqui eu faço a experiência de um Deus vivo no meu coração. A quinta porta, lá no final do corredor, é a porta da bênção final, da despedida, começo de uma vida nova, a saída do prédio, começo do exercício da experiência adquirida dentro do prédio. Viver fora do prédio é caminhar com Jesus e como Ele nos ensinou. Faço tudo por amor e terás em acréscimo a vida eterna. Então, que a nossa experiência adquirida dentro do prédio possam fazer de nós, lá fora, pessoas melhores, cristãos melhores, sem egoísmo, sem orgulho, sem sentimento negativo. Pessoas transmissoras da paz, transmissora da verdade, transmissora do amor de Deus. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, esta foi a segunda parte do episódio sobre a Santíssima Eucaristia, aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação e pela sua presença. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.